Prezados alunos e alunas aqui da Faculdade de Direito da Legale, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de Direito Penal. E vamos falar aqui, sobre um tema bastante importante, chamado de denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou contravenção e autoacusação falsa de crime. Vamos abordar aqui nesse contexto as diferenças entre esses delitos, quais são os nossos grandes erros ao abordarmos esses delitos, e aí eu espero que tenhamos aí uma clareza sobre esses delitos. Eu lembro aqui que quando a gente estuda o direito penal e a gente estuda o crime ele é composto de fato típico, antijurídico e culpável. Isso nós estamos ali na teoria geral do direito penal, adotando o que a maioria dos doutrinadores adotam, que é a teoria tripartida de crime. Só para relembrar um pouquinho esse conceito. Quando eu vou falar em fato típico, na minha cabeça vem logo aquela árvorezinha ou aquelas chavinhas que vamos abrindo e dentro do fato típico a gente cuida da conduta, a gente cuida do resultado, a gente cuida do nexo causal e a gente cuida da tipicidade. Para cada um desses elementos que nós temos e formamos o fato típico, nossa convicção de que determinado sujeito, enfim, praticou um fato típico, para depois pularmos para a análise, de alguns chamam de antijuridicidade e o outros vão chamar de ilicitude, mas enfim, isso é uma questão de denominação. Eu olho dentro da conduta, eu olho dolo, eu olho culpa, eu olho omissão, eu olho ação, eu vou olhando aí as diversas hipóteses de cometimento de conduta. Quando eu olho, adotando sempre a teoria finalista que é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Quando eu vou olhar o nexo causal, eu adoto a teoria da condicio sine qua non, excluindo então aquelas condutas que não têm o nexo de causalidade com o resultado. Quando eu olho o resultado, eu vou olhar o resultado naturalístico, que é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Visto tudo isso, e eu preciso entender o fato típico para olhar a tipicidade. Tipicidade e a teoria que adotamos no direito penal é a teoria da tipicidade formal. Então, para ensinar melhor, eu tenho que entender na minha cabeça que o que eu estou agora analisando é tão somente a tipicidade formal. E eu vou abordar também momentos em que haverá ou não conduta. Para isso eu tenho que saber se esse crime é plurissubsistente, monossubsistente, ou seja, se ele admite ou não a tentativa, São as questões que se colocam. Qual é o momento da consumação daquele delito? E quanto ao resultado, eu tenho crime formal, crime material, crime de mera conduta. Tudo isso a gente está lembrando o que aprendemos lá na parte geral do direito penal. Até mesmo na graduação, no segundo ou terceiro semestre, a gente já consegue ter uma visualização aí talvez não tão clara, mas a gente já começa a ter uma visualização. Por isso, muitas vezes, quando a gente aborda o penal especial, e aí é um critério que eu adoto para lecionar, eu vou dizer para vocês, olha, eu não vou ficar aqui lendo ou explicando quem é sujeito ativo, quem é sujeito passivo, mas eu vou colocar sim um quadro geral de sujeito ativo, sujeito passivo, uma visão ampla de sujeito ativo, sujeito passivo, a possibilidade ou não do resultado, quando ele se consuma, quando há possível tentativa, enfim, quais são os elementos dentro do fato típico. Quando a gente pula para a ilicitude, a gente já pula para algo que nós não vamos analisar agora, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Isso é o que a gente vê na ilicitude. E no terceiro momento, a gente vai ver dentro da culpabilidade, a inimputabilidade, a exigência de conduta diversa, e a potencial consciência da ilicitude. Então, uma visão bem ampla, bem como diriam alguns en passant, sobre o que é crime. E agora nós estamos dentro da tipicidade especificamente, e dentro da tipicidade nós estamos dentro de 3 delitos específicos, que muitas vezes se confundem entre si, todavia não devem, porque são completamente diferentes um do outro.
Cada um serve, embora estejam tutelando o mesmo bem jurídico dentro do título da administração da justiça, eu não estou, então, falando de delitos iguais, mas sim delitos que talvez se complementem e muitas horas se diferenciam aí abissalmente, ok? Então, partindo isso, meu nome é Simone Savazone, é um prazer estar com vocês aqui nesta aula. Falaremos nesses módulos, em 4 módulos, sobre esses 3 delitos. Procurei abordar tanto a parte, doutrinária, quanto a parte jurisprudencial, que nos faz trazer para a realidade o que acontece com esses delitos, né? E quais são as maiores dúvidas quando se lê, quando se estuda cada um desses delitos. Então, eu começo pela denunciação caluniosa, porque numericamente ela está elencada primeiro, antes dos demais, dentro da parte especial, e eu procedo aí uma leitura bastante clara e que os alunos precisam muitas vezes, né, nós estudantes do direito precisamos aí ler com maior atenção e não passar assim o olho quanto a isso, porque o próprio título, o próprio caput do tipo penal, no seu preceito primário, como chamamos aí, mais acadêmicos, nós temos talvez a resposta para muitas das nossas dúvidas. Então vamos lá. Diz o 339, dar causa à instauração, e eu vou grifar com vocês aqui, instauração, vou ver se eu consigo, enfim, grifar com a canetinha aqui, a instauração de inquérito policial, de procedimento. Lembrem que procedimento é diferente de processo, o momento instaurativo de cada um é diferente, investigatório criminal, de processo, agora fala em processo judicial, e depois de processo administrativo disciplinar, que nós chamamos aqui vulgarmente de PAD, que é o processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, e aí nós vamos lembrar no inquérito civil do que a gente lembra de estudar de improbidade administrativa, lembrando aqui, alunos queridos, que inquérito civil vai nos remeter à Lei de Ação Civil Pública, que não é uma lei criminal, é uma lei civil, é uma lei de cunho administrativo e civil. Ela não prevê nenhum crime, mas dar causa à instauração de um inquérito civil é crime. Então veja a importância de eu entender uma lei de improbidade administrativa, que não é da esfera e da seara penal, para eu poder aplicar uma denunciação caluniosa quando determinado sujeito dá causa à instauração de um inquérito civil. E voltando, novamente, aí já vou para um processo da ação de improbidade administrativa contra alguém. Então eu tenho, né, o número 1, a instauração de um inquérito, número 2, de um procedimento investigatório criminal que não precisa ser um inquérito, de um processo judicial, número 3, número 4, de um processo administrativo disciplinar, número 5, de um inquérito civil, número 6, de uma ação de improbidade administrativa. O Código, então, tenta esgotar todas as hipóteses de imputar ou dar a alguém, e aí a gente vai continuar sempre a uma pessoa, porque já diz o Código e restringe a este alguém, né? Imputando-lhe, causando-lhe, né, a imputação de um crime, de uma infração ético-disciplinar, porque daí eu remeto ao PAD, ao procedimento administrativo disciplinar, ou de um ato improbo, senhores, que dá causa a uma ação de improbidade ou a um inquérito civil. Então ele veio e colocou 3 hipóteses: crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo. Aqui, e agora prestem bem atenção na leitura, aqui saber, e não diz deve saber, diz sabe inocente. Então aqui o que eu demando quando eu leio esse caput, ele já me diz, o dolo aqui é saber. Então se o dolo é saber, o dolo é direto. Eu não admito aquele que nós estudamos chamado de dolo eventual.
ou seja, aquele que deve saber ser produto de crime. Estou dando um exemplo do crime de receptação. Cuidado com isso. Aqui sabe ser inocente. Reclusão, vejam que a variação aqui no preceito secundário, na pena, a reclusão de 2 a 8 anos é, na verdade, um lapso bastante extenso para a fixação da pena mínima, porque o juiz terá, no 2, um regime aberto, né, como dizem os alunos, abertíssimo, e o número 8, quando a gente fixa, por exemplo, na pena máxima permitida, que é de 8 anos, já então a inclusão do sujeito num regime fechado. Essa variação, dizem alguns, podem até falar que fere o princípio da proporcionalidade. No parágrafo 1º me diz, a pena é aumentada de sexta parte, ou seja, de 1/6. Então temos no parágrafo 1º uma causa de aumento, que é muito comum nos crimes da parte especial, na parte da tipicidade, se o agente serve-se. E aí vejam, quando eu digo serve-se do anonimato ou de um nome suposto, de um suposto nome, eu invento alguém, eu invento uma pessoa, esse anonimato aqui requer, muito nos liga às redes sociais. Porque pode haver, senhores, a prática da denunciação caluniosa por redes sociais. Porque eu posso dar causa à instauração de um inquérito, muitas vezes, mediante uma denunciação caluniosa feita por redes sociais, em que a polícia vai ser instigada a começar a investigação diante daquela denúncia apresentada por determinada pessoa que se vale do anonimato. Então, aquele anonimato garantido na Constituição, dizendo, olha, que ninguém precisa se identificar por ser um Estado democrático de direito, aqui eu tenho uma causa de aumento quando alguém se vale desse anonimato. E depois, em seguida, e como é normalmente de praxe no Código, eu tenho uma causa de diminuição. Então, trata-se de um artigo aqui, que eu leio o parágrafo 2º, que tem causa de aumento de 1/6 e causa de diminuição de metade, ou seja, maior até do que 1/6, se ela é a prática de contravenção. Boa pergunta, senhores. Quis, então, nitidamente, o 339 separar crime, inquérito, investigação criminal, processo, procedimento de crimes ou infração ético-disciplinar por causa do PAD, que é o processo administrativo, e do ato improbo na lei de improbidade administrativa, quis ele separar da contravenção. Não colocou contravenção no CAPT. Por quê? Porque denunciação caluniosa de uma contravenção existente na lei de contravenções penais já não é mais, então, a pena de 2 a 8 anos, mas sim a pena deste diminuída da metade. Classicamente, para fazer um quadrinho bastante clássico aqui para a gente encerrar o módulo, a gente tem na denunciação caluniosa a objetividade jurídica, então, contra a administração da justiça, que prejudica a imputação falsa de uma infração penal, talvez a uma pessoa inocente. Não só a infração penal, como também uma infração ético-disciplinar e também temos a contravenção e também o ato improbo. O sujeito passivo é comum, qualquer pessoa pode ser denunciante, e o Estado então a partícula mais, e a pessoa a quem se atribui falsamente a prática do delito, são os dois sujeitos passivos. Por quê? Eu vou ferir não só o sujeito que foi imputado um crime, né? Mas também o Estado, que vai perseguir a justiça para, ao final, descobrir que aquele sujeito é inocente e que aquele que imputou sabia ser o sujeito inocente. Um crime de ação livre pode ser cometido de qualquer jeito, por isso admite, então, como eu coloco aqui, o que é tema atual, as redes sociais, né? A consumação, como eu falei aqui, é importante entender a teoria do resultado. Então, a consumação se dá com o início, com a instauração do inquérito, com o início do procedimento investigatório criminal, com o início de um processo judicial, e cada um deles tem um início, nós vamos ver, ok? De um processo administrativo, de inquérito civil ou de ação de improbidade. E o elemento subjetivo, como eu alertei já, é o dolo, e sempre o dolo, e aqui vai ser o dolo direto, e é diferente daquele dolo eventual, que é o dever saber ser, que é o deve saber ser
enfim, o agente inocente. Então, eu encerro esse primeiro encontro por aqui, com esse quadro geral, com a noção que estamos estudando a tipicidade dentro do fato típico, com a tipicidade do 339, que não exclui a contravenção, mas a coloca numa causa de diminuição e coloca tão somente a ação penal, a improbidade ou o procedimento administrativo como algo iniciador do crime de denunciação caluniosa, de consumação de iniciação do crime de denunciação caluniosa. Eu agradeço e nos vemos no próximo encontro.